Salmo de número 113. O salmista louva ao Senhor pela sua misericórdia. O som tá bom ou não? Eu tô achando baixo. Tá bom? Tá baixo o som, o microfone aqui. Salmo 113. Agora ficou bom. Salmo 113 nos diz: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver e que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, aleluia. Eu convido nesse momento o presbítero Jadir para que faça uma oração de invocação e louvor. Não. Então o presbítero Edson, por favor, Edson. Amém. Coloque-se em pé, por favor, e vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós leremos o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Eu começarei lendo os versículos ímpares e a igreja estará lendo os versículos pares, juntamente com... Eu vou convidar aqui o presbítero Marcelo para ler no microfone, por favor, para aquelas pessoas que nos acompanham nesse momento, possam ter a leitura completa. 1 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o verso 1 em diante, ok? O microfone ali do Marcelo. Nos diz a palavra de Deus: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração. É que nunca usamos de linguagem de bajulação,
Como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas, igualmente, a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vós recordai, Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. outra razão ainda temos nós para insensamente dar graças a Deus, é que, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados, por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. A Deus. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar o nosso Deus. Salmo 1. Vamos cantar o Salmo 1. Tá ligado? Ligou? O microfone ligou?
Muito bem. Poderia sentar, irmãos. Nesse momento do nosso culto, nós entramos no que nós chamamos de chamada à confissão de pecados. Então, mesmo assentados, eu peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo 20, verso 3, e depois em Romanos 2, verso 5. Êxodo 20, verso 3, trata apenas e tão somente do primeiro mandamento, que nos diz que não terás outros deuses diante do nosso verdadeiro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Depois, lá em Romanos, verso 2, no capítulo 2 e no verso 5, nós temos escrito: mas, segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A nossa confissão de fé de Westminster, na sua pergunta de número 105, aqueles que têm a sua Bíblia com a confissão, traz luz a esse texto, principalmente o Êxodo 23. Ele diz, pergunta 105, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Eu vou ler apenas a metade, depois, domingo que vem, leremos o resto. Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou no lugar dele. Não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. A omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida nesse mandamento. A ignorância em relação a ele, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e todas as outras coisas, e o desvio deste Deus, em tudo ou em parte, e a vã credulidade, e a incredulidade. E vai continuar depois essa pergunta. Okay? Eu convido novamente a igreja para colocar-se em pé, para louvarmos o nosso Deus. Pode falar aí. Vamos cantar Grande ao Senhor. É o Senhor.
Podeis assentar, irmãos. Eu os convido neste momento a colocar-se em atitude de oração pelo momento de confissão de pecados ao nosso Deus, analisando a nossa vida, as coisas que fizemos, as coisas que não fizemos, as coisas que falamos, as que não falamos, e apresentando-as diante do altar de Deus. Após alguns momentos de oração silenciosa, eu convido o irmão Ricardo para que quebre o silêncio. O Ricardo está lá atrás, com uma oração de confissão de pecados. Vamos orar, irmãos. Amém. Eu os convido a colocar-se em pé para louvarmos a Deus mais uma vez. E abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que é aquele conhecido momento que João Batista apresenta a Jesus. João 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos louvá-lo mais uma vez. Hino 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque
Amém. Os irmãos podem se assentar. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Nós leremos do verso 22 até o verso 33. Romanos, capítulo 15, os versos de 22 a 33, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Diz assim, então, a santa palavra do Senhor. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti... Espera aí. Tá certo, desculpe. Romanos 15. Essa foi a razão porque muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Senhor, dá-nos Tua graça para entendermos a Tua doce palavra e fala, ilumina o nosso coração. Dê-nos, então, pela ação do Teu Espírito, entendimento da Tua vontade revelada aqui. Também, Senhor, nesse instante, molda-nos, segundo, como o próprio livro de Provérbios declara, assim como o Senhor molda e guia os rios, assim também molda e guia o coração dos homens, faz isso também conosco, a fim de que cresçamos ainda mais na fé, no conhecimento, no amor ao Senhor, e também que nos envolvamos e participemos ainda mais desse chamado glorioso, que é dar testemunho de Cristo entre as nações, entre a nossa própria nação. Ó Senhor Deus, continua então abençoando esta igreja e edifique-a para a glória do Teu nome, para a honra do nome do Teu Filho, para nosso próprio bem. Dê-me Tua graça para que transmita a Tua palavra com fé no poder do Teu Espírito e que as minhas fraquezas e pecados não sejam impedimentos nesse momento. Então, somente fale-nos ao coração pelo Teu santo e maravilhoso Espírito, que usa instrumentos como usou o apóstolo Paulo naqueles dias para proclamar o Teu Evangelho, para proclamar o nome do Teu Filho. Assim, então, faz isto mais uma vez. É a nossa súplica, é a nossa gratidão, nossa confiança colocada diante do Senhor, unicamente na pessoa de Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. Amém. Você se considera uma pessoa generosa? Se sim, por quê? Se não, por quê?
O texto que lemos, ainda que ele não trate exclusivamente sobre a generosidade, mas ele vai abordar a generosidade e vai abordar as causas dessa generosidade. O texto que lemos, ele é a primeira conclusão da carta aos Romanos, e eu não vou tratar com os irmãos sobre isso, porque não seria muito produtivo para nós todos os debates que surgiram ao longo da história sobre por que a carta tem uma primeira conclusão e, posteriormente, o capítulo 16. Mas o certo é que o apóstolo Paulo está concluindo a sua carta, concluindo aqueles 11 primeiros capítulos de apresentação da doutrina do Evangelho, da doutrina da justificação pela fé, concluindo agora os capítulos de 12 até o capítulo 15, os capítulos que tratam sobre a aplicação do Evangelho. E a conclusão do apóstolo Paulo é exatamente uma aplicação do Evangelho na vida diária. Ele começa então no verso 22 dizendo que por esta razão ele não foi visitar ainda os crentes de Roma, se sentiu impedido. Esta razão que ele fala aqui era o fato de transmitir o Evangelho em lugares, em cidades onde o Evangelho ainda não havia sido transmitido. A razão de não visitar os romanos estava na sua missão de pregar a palavra àqueles que nunca haviam ouvido ou crido no Senhor Jesus Cristo. Mas agora, diz ele, já não tenho mais atividade nesses campos, referindo-se às regiões de Jerusalém até o Ilírico, e então agora desejo visitá-los, porque há um novo projeto missionário ou de missões, e esse projeto é pregar o Evangelho na Espanha. O texto que lemos não faz uma conclusão dizendo, por fim, agradeço a recepção de vocês quanto a esta carta, rogo que as leia, que a leia e faça um bom proveito dela. Não, a conclusão da carta começa exatamente por uma retomada acerca das missões, da promessa de Deus de alcançar os gentios com a sua palavra, como ele mesmo declara no verso de número 21, citando Isaías capítulo 52, verso de número 15. A conclusão da carta é uma conclusão de aplicação do Evangelho à vida dos crentes. Diante disso, então, eu quero observar com os irmãos 3 aplicações que Paulo faz do Evangelho, mudanças que o Evangelho cria em nós, que já o recebemos. A primeira delas é que o Evangelho produz em nós esse ardente desejo de anunciar o nome de Cristo. Essa é a primeira mudança que o texto nos apresenta. Ele produz uma igreja que, de fato, ela vive e prega o Evangelho. Notem comigo que quando Paulo retoma o assunto da sua visita aos romanos, ele detalha o seu plano posterior. Ele então diz, no verso de número 25 e 26, que ele espera fazer essa visita a eles de viagem para a Espanha e, quando passasse por Roma, ele ficaria um tempo com eles, teria suas forças revigoradas, experimentaria a renovo espiritual na companhia daqueles irmãos, mas como ele mesmo declara no verso 24, para lá eu seria por vós, ou eu serei por vós enviados para lá. O apóstolo Paulo não conclui a sua carta com um portanto, mas conclui a sua carta com uma retomada acerca do plano missionário ou do plano de Deus em cumprir a sua promessa em Isaías 52, verso 15, usando instrumentos como ele, Paulo. Paulo diz que porque ele tinha esse compromisso de anunciar o Evangelho aonde Cristo ainda não havia sido anunciado, ele postergou qualquer visita à igreja de Roma para que não fosse mal interpretado como edificando sobre fundamento alheio. Mas agora, notem o que ele diz,
Eu não tenho mais atividade nesses campos, ou seja, Deus, por meu intermédio, usando-me como instrumento, anunciou o Evangelho de Jerusalém até o Ilírico, ou seja, até a atual Albânia, seria isso nos nossos dias. Em todos esses lugares, o nome do Senhor Jesus Cristo foi anunciado, e foi anunciado de forma poderosa para salvar os pecadores eleitos. Olhe como isso é algo extremamente forte e impacta a carta, impacta a igreja que a recebia, impacta-nos também. A conclusão do apóstolo é exatamente a manifestação do seu desejo de continuar servindo o Senhor, mas agora que os romanos se envolvessem nesse serviço. A conclusão do apóstolo é exatamente o seu plano de anunciar o Evangelho, ou seja, de Deus continuar cumprindo a sua promessa. E a igreja de Roma agora participando desta santa e gloriosa promessa como um instrumento nas mãos do Redentor. Mas observe que Paulo faz uma pausa, ele está descrevendo o seu plano, e ele faz uma pausa sobre a visita a Roma e esse encaminhar posterior para a Espanha. Observe comigo que no verso 25, ele diz assim: mas agora eu não posso ainda ir à Espanha, porque eu estou de partida para Jerusalém. Aprove aos crentes da Acaia e da Macedônia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos em Jerusalém, e eu irei levar esse donativo a eles. Olhe como Paulo mostra de forma bem detalhada todas as ações do Senhor e, ao mesmo tempo, o envolvimento das igrejas, umas com as outras, no socorro, no auxílio, na manifestação do amor de uma forma prática. Paulo diz que antes de ir a Roma, ele deveria ir a Jerusalém, deveria ir para Jerusalém para levar um fruto. É interessante que Paulo fala a palavra coleta no verso 26, mas fala fruto no verso de número 28. Por que fruto? Qual é a ideia de fruto? Por que razão haveria de chamar aquele dinheiro que havia sido separado pelos crentes gentílicos da Acaia e da Macedônia de fruto? Ora, a razão é simples. Paulo está dizendo aos romanos que aquela oferta era fruto do Evangelho que agora estava presente no coração dos gentios. Deus havia convertido os gentios de tal modo que agora seus corações eram compungidos, ou seja, inclinados, empurrados para a misericórdia e para o socorro dos santos. Paulo chama de fruto aqui, mas não é fruto do seu trabalho missionário, nem muito menos fruto da necessidade dos pobres crentes de Jerusalém, mas era o fruto do Evangelho, que agora era visto e materializado. Era o fruto do Evangelho presente no coração dos gentios. Portanto, quando Paulo chama de fruto, Paulo está fazendo uma correlação com a adoração, e ele está dizendo: os gentios convertidos adoram o Senhor na prática da misericórdia, e por isso eles estão assistindo pessoas que nunca conheceram e que talvez nunca conheçam, mas fazem isso por causa do Evangelho que está presente em seus corações. É o Evangelho que está presente em seus corações. A viagem para Jerusalém é colocada por Paulo como sendo ainda uma atividade do seu trabalho missionário. Ela vem primeiro do que ir a Roma e depois ir à Espanha. A razão não era apenas a necessidade dos crentes de Jerusalém, a razão era o Evangelho. E o que o Evangelho estava produzindo nos gentios convertidos: adoração a Deus, gratidão pela redenção, misericórdia e amor para com seus irmãos.
Notem que essa mesma ideia de gratidão, de fruto do Evangelho, essa mesma ideia de socorro para com os necessitados, também é apresentado pelo apóstolo no verso 32, mas agora falando de si mesmo. Ele diz: quando eu viajar até vocês, com esse propósito de ser enviado por vocês para a Espanha, eu quero desfrutar da comunhão com vocês. Eu quero tanto ser instrumento para revigorá-los, como também quero que vocês sejam instrumentos para me revigorarem espiritualmente. O ministério pastoral, e em especial o ministério do apóstolo Paulo, olhando o contexto daquela época, era um ministério que carregava consigo muitas durezas. Paulo fora chicoteado, fora apedrejado, fora jogado de um muro porque julgavam que estava morto, fora preso injustamente. Mas agora ele diz: eu sou um necessitado de vós, da graça que opera em vós. E eu não quero recursos para comprar alimento, o que eu preciso é de comunhão, de cantar com os que cantam, de chorar com os que choram, de ler as Escrituras com os que leem. Quantas vezes o apóstolo não teve que cultuar sozinho no dia do Senhor, porque não havia um crente ao seu redor? Agora ele diz: eu espero em Deus que este fruto do Evangelho que está presente em vocês, também se materialize na minha vida. Que a solidão, que a frieza, que a dureza do ministério possam ser aplacadas pelo refrigério que experimentarei na vossa companhia, pelo refrigério que experimentarei em conversas com vocês, pelo refrigério que experimentarei ao ouvir e compartilhar dos cuidados de Deus para com sua igreja. Isso é extremamente maravilhoso, porque Paulo está tratando do seu ministério, ele está detalhando o seu plano missionário, ele estava falando sobre a graça, a misericórdia que gerou gratidão, adoração no coração dos gentios, socorrendo os crentes pobres de Jerusalém. Mas agora ele também diz que essa graça deve produzir adoração, gratidão e comunhão entre ele e os crentes de Roma. Entre ele e os crentes de Roma. Veja, irmãos, que essa declaração de Paulo ela é extremamente profunda, porque Paulo estava escrevendo para a igreja que estava na capital do império. Isso não se compara, por exemplo, à nossa capital Brasília. O império era muito mais importante do que um país, era a principal cidade do mundo. E Paulo não diz: eu quero ir até vós para conhecer os parques de Roma, eu quero ir até vós para que vocês me guiem, fazendo um tour, me apresentando o Coliseu, o Palácio Imperial. Paulo diz: eu quero ir até vós para ficar com vós, para conversar com vocês, para ouvir vocês, para orar com vocês, para participar de orações por vocês e com vocês. Eu não quero ir a Roma a turismo, eu quero ir a Roma para ter comunhão. Um dos frutos do Evangelho que está sendo dia após dia aniquilado, só que de forma bem sutil, é exatamente a comunhão, o congraçamento, o estar junto. Os nossos dias são dias agitados. A agitação dos nossos dias tem produzido separação. Nós não mais nos encontramos para termos conversas santas, para desfrutar da companhia do outro, para orar com e pelo outro.
até para jogar conversa fora com o outro. Isso não acontece mais. Dia após dia, o mundo está trabalhando contra esse fruto do Evangelho. E o que está acontecendo? Nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros. Agora entenda, não existe nada neste mundo por acaso, ou que produza, ou que venha com neutralidade. Se nós somos apartados uns dos outros, certamente na outra ponta nós seremos aproximados de alguma coisa ou de alguém. Podemos ser aproximados dos nossos tesouros, dos nossos ídolos, como vimos na escola dominical. Podemos ser aproximados encontrando muito mais prazer em estar com aquele que não ama Cristo do que com aquele que ama. Temos mais conversas com os incrédulos do que com os santos. E pasmem, não há confiança e amizade dentro da igreja. Mas meu amigo do peito, pastor, pode até ser homossexual, mas me entende perfeitamente. E digo isso nem que de cadeia. Pouco importa. Dia após dia, Satanás tem trabalhado de forma brilhante, eu não posso negar, para separar os crentes, para fazê-los desistir da comunhão dos santos, para fazê-los não mais ter apreço quando os crentes se juntam. Veja que quando nós muitas vezes tiramos férias, e entenda o que eu vou dizer, não está errado você tirar férias numa cidade que não tem uma igreja, mas estará errado você tirar férias sabendo que em tal lugar não tem uma igreja e nem se programar para isso. E por que não se programa? Porque já não é importante. Quantas vezes nossos programas de lazer, de férias e com coisas dessa natureza que são bons, mas é excluído das atividades o encontrar os crentes, o adorar o Senhor na companhia dos santos, o conhecer nesta terra irmãos que talvez eu só conhecerei no céu. Dia após dia, estamos sendo separados e infelizmente nem percebemos. O apóstolo declara: eu quero estar com vocês, é o que ele diz no verso 32. Eu quero me recrear convosco. Eu quero desfrutar de refrigério, de alegria na vossa companhia. Mas antes, ainda tenho um serviço a fazer. Devo ir a Jerusalém para levar o fruto do Evangelho para os necessitados. Depois, então, estarei, me alegrarei convosco e por vocês serei enviado para Roma, para a Espanha, desculpe. No verso de número 24, quando o apóstolo diz, e que para lá seja enviado por vós, a ideia do apóstolo Paulo é que a igreja de Roma o recomendasse com orações, com bênçãos, e talvez até com recursos, assim como aconteceu no capítulo 13 de Atos, quando Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia, debaixo de oração, de imposição de mãos, recomendados à graça do Senhor. Mas essa igreja nunca o havia visto antes. Como alguém aspira tal coisa de outro que ele nunca nem viu? A resposta é simples. Paulo está mostrando que somente por meio de laços íntimos da comunhão entre os santos é que a própria missão da pregação do Evangelho será feita.
é exatamente pela comunhão entre os santos. Por isso que ele diz: eu quero estar com vocês, ter comunhão com vocês, para então depois ser enviado por vós para a Espanha. Paulo está mostrando aos crentes de Roma a necessidade da comunhão, do ajuntar-se. Isso se dá por causa do Evangelho que está presente no coração deles. Ao mesmo tempo, quando fala de comunhão, não é apenas o estar junto. Nós podemos estar junto e não ter comunhão. Ou seja, podemos ocupar o mesmo espaço, estar no mesmo espaço. Mas a ideia é de que os corações agora são aproximados pelo Evangelho. Eu fico imaginando essa comunhão, esse coração aproximado pelo Evangelho. Muitas igrejas, e não as critico, têm juntas missionárias e é uma bênção, ajudam financeiramente, às vezes até em oração alguns missionários, mas ela mesma não vai, ela mesma não se envolve, ela mesma não tem comunhão com aquele que ela envia. É apenas para cumprir uma agenda, sabe? Nós temos uma agenda e vamos ticando aquilo que temos que fazer. Então, também existe uma agenda da fé. Ler a Bíblia, orar, ir na igreja, e aí você vai fazendo isso no automático. Paulo está ensinando aos crentes de Roma que a igreja de Roma poderia estar com ele na Espanha, ainda que nunca um membro daquela igreja pisasse os pés em solo espanhol. Mas estariam na Espanha por meio de Paulo, em comunhão com Paulo. Ou seja, haveria uma junção. Eles poderiam orar por Paulo, eles poderiam sustentar Paulo, eles poderiam cooperar com Paulo. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. São os laços íntimos de comunhão entre ele e a igreja, que são usados pelo Senhor para o desempenho, para a realização da missão apostólica, da pregação do Evangelho. Paulo está mostrando aos crentes de Roma que amar a pregação do Evangelho, e aí, no caso aqui, eu estou falando muito de missões, porque é o que ele está falando, né? Mas isso se aplica ao nosso viver dia aqui em Marialva, como no Brasil e fora do Brasil. Mas Paulo está mostrando aos crentes que o crer em Isaías 52:15, o amar Isaías 52:15, o desejar Isaías 52:15, que é o nome de Cristo anunciado e crido entre os gentios, exige a comunhão dos santos. Veja, Paulo está advertindo os crentes de Roma sobre um risco que os crentes podem praticar. Os crentes podem até apoiar financeiramente, como se estivessem comprando um produto, mas nunca se envolverem, nunca cooperarem, nunca se importarem. O que Paulo está dizendo à igreja de Roma é: participem comigo da pregação do Evangelho, venham comigo à Espanha, ainda que nunca saiam de Roma, venham comigo à Espanha, em comunhão, adorando ao Senhor. E aí sim, dentro dessa comunhão, desse relacionamento, então haverá o sustento, as orações, a carta que quer saber realmente como a pessoa está, realmente quer saber como ele está. Enfim, são os laços íntimos da comunhão que o Evangelho produz entre os crentes, que promove o espalhar do Evangelho na terra. E é isso que Paulo está dizendo. Era a comunhão íntima entre ele e a igreja de Roma, assim como fora com Antioquia, que seria usado agora no novo campo de atividades do apóstolo Paulo. Nós não sabemos se Paulo chegou até a Espanha,
Essa viagem que ele fez para Jerusalém, ela foi interrompida, esse projeto de visitar Roma fora interrompido com a sua prisão pelos romanos por conta do tumulto que os judeus causaram. Ele ficou 1 ano detido em Cesareia e depois 2 anos em Roma. Então, se você ler a partir do capítulo 21 de Atos, você estará lendo sobre esse momento de Paulo em Jerusalém e o que decorre da sua viagem. Mas Paulo está ensinando aos crentes que em laços de comunhão e de adoração, Deus os usa para realizar a sua promessa, para cumprir a sua palavra. Em segundo lugar, notem que o evangelho que promove essa comunhão, essa adoração, esse desejo de ir, seja ir indo a própria pessoa, seja ir indo se importando com aqueles que vão, seja ir indo sustentando os que vão, cada um foi chamado para uma obra. Paulo vai dizer que o evangelho produz generosidade no coração dos crentes. Olha os versos 26 e 27 comigo. Ele diz assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Por que os gentios estavam se importando com os judeus? Porque eles precisavam? Não. Por causa do evangelho, eles participavam dos bens espirituais. Agora eles podiam então socorrer os seus irmãos em outra parte do mundo. Eu quero gastar um pouquinho de tempo, não muito, sobre esse tópico, porque nós estamos vivendo um período de muita, como é que eu posso dizer, até confusão no meio da igreja acerca desse assunto que é a assistência, a junta diaconal, a misericórdia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8, os versos de 1 a 9. Paulo vai falar sobre essa coleta aqui. O apóstolo diz assim, 2 Coríntios 8: também, irmãos, vos fazemos conhecer que a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar Tito, que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso coração. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O apóstolo deixa claro a natureza voluntária e cheia de graça daquela oferta que havia sido levantada
entre os crentes da Macedônia e os crentes da Acaia. Paulo deixa claro e diz que aqueles irmãos não deram, não ofertaram, porque os crentes de Jerusalém precisavam. Paulo também não diz que aqueles crentes da Acaia e da Macedônia ofertaram porque sobrava. Olha o verso 2. Paulo diz que eles estavam vivendo em meio de muitas provas. Havia profunda pobreza entre eles. Mas eles imploraram a Paulo que pudessem participar deste serviço aos santos, em abundância de alegria e de generosidade. Em abundância de alegria e também de generosidade. O apóstolo deixa claro, no verso de número 26, quando ele diz: aprove levantar uma coleta. Depois ele fala no verso 28, o fruto, e então é que passarei à Espanha. Paulo usa uma palavra traduzida para nós como coleta, que é a palavra koinonia, que tem como seu sentido primário comunhão, participação, compartilhamento. Paulo está mostrando que os crentes da Macedônia e da Acaia não assistiram os crentes de Jerusalém porque os crentes de Jerusalém estavam necessitados. Mas eles assistiram os crentes de Jerusalém na necessidade deles, porque eles estavam agora compartilhando com aqueles irmãos, estavam vivendo em comunhão com aqueles irmãos. Era uma expressão concreta da comunhão dos santos, ainda que estes crentes estivessem separados por milhares de quilômetros. Mas era a comunhão dos santos. Ao usar o termo desta forma, o apóstolo destaca o aspecto adorador da misericórdia. Ou seja, aquele que pratica misericórdia não faz apenas porque o outro precisa, mas ele faz em adoração, em serviço ao Senhor. Aquela adoração que é vista nos lábios, agora também é vista de forma prática na vida dos crentes, na utilização de seus bens, para socorrer aqueles que eles tiveram notícia que precisam deles. Olha o verso 26, no final do verso 26, quando Paulo diz que essa coleta fora feita para o benefício dos pobres dentre os santos. Talvez você não goste do que eu vou dizer, mas a igreja não foi chamada para dar comida a morador de rua. Não foi chamada para dar esmola em sinal. A igreja não foi chamada para dar roupa aos transeuntes. Mas pastor, isso não é misericórdia? Não. Não. Se você quer ter misericórdia de uma pessoa dessas, você precisa primeiro almejar Cristo na vida dele, para depois almejar mudança social. Um faminto deixa de ser faminto, mas sem Cristo ele permanecerá morto em seus delitos e pecados. Uma pessoa que não tem um teto pode deixar de ser um sem-teto, mas sem a graça do Evangelho, ele viverá sem teto pelo resto da eternidade. A igreja foi chamada para imitar a Cristo. Cristo não se compadeceu de nosso status social. Cristo se compadeceu do nosso status como criação, como criaturas, como pessoas. A sua preocupação era o estado eterno e bem-estar de nossa alma. Se eu separar a misericórdia do Evangelho, então você tem assistência social. A Secretaria de Assistência Social faz muito bem isso, dê dinheiro para eles.
Se eu tirar o evangelho do auxílio, qualquer pessoa faz isso, os filantropos fazem isso, os pagãos fazem isso. Qual é a diferença entre você e um pagão que faz também filantropia? É simples, a igreja não é filantrópica. A igreja foi chamada para ministrar a misericórdia. Em outras palavras, se o seu dinheiro é empregado para assistir alguém sem o evangelho, isso é filantropia. Então essa pessoa pode ter o diabo como seu Deus, Buda, quem quer que seja. Se ele morrer e for para o inferno, o problema é dele. O importante é que nós mudamos o status social dele. Isso é filantropia. A misericórdia não lida com dias passageiros. A misericórdia lida com o estado eterno que aquela alma passará. Se de bem-aventurança ou se de sofrimento eterno. Não há misericórdia sem evangelho, é o que diz o apóstolo Paulo. Não há misericórdia sem o evangelho. Só há misericórdia porque há o evangelho. E essa é a razão porque aqueles crentes pobres, sendo perseguidos, tendo suas terras espoliadas, ou seja, tomadas pelo império, da sua pobreza davam ainda para os pobres de Jerusalém. Essa era a razão porque Paulo diz que eles abundaram em alegria. Talvez eles deram pouquíssimo dinheiro em espécie, porque não tinham, mas houve abundância de alegria. Eles não socorriam apenas necessitados, eles amavam o Senhor, compadecendo-se daqueles que amavam o Senhor. Notem que no verso 26, Paulo diz que o benefício para os pobres dentre os santos, então não foi todo pobre de Jerusalém que foi socorrido com esse dinheiro. Foram os pobres dentre os santos, os pobres que pertencem à igreja. Não quer dizer que nós não fazemos misericórdia com quem não é da igreja. Mas entenda, a misericórdia para com quem não é da igreja, primeiramente passa pelo evangelho, o conhecer e o amar a Cristo. O conhecer e o amar a Cristo. Paulo então diz que aqueles crentes, ainda que extremamente pobres e necessitados, superabundaram em alegria. De fato, eles se associaram aos crentes de Jerusalém, eles participavam com eles, ainda que à distância, havia comunhão entre eles, eles se condoeram com o estado com o qual os seus irmãos estavam vivendo. E então, não houve apenas uma transferência de recursos de um lado para outro, houve comunhão concretizada. Santos pobres e perseguidos, tirando de sua pobreza e perseguição alguns vinténs para socorrer santos pobres e perseguidos em outra parte do mundo. Em outra parte do mundo. Não é apenas transferência de dinheiro, é o evangelho que muda o coração, a nossa interpretação da realidade, que muda a disposição do nosso coração. É o evangelho que transforma um pecador idólatra das suas moedas em um adorador que agora dá, até mesmo do pouco ou do nada que possui. É o evangelho que transforma homens egoístas em homens que abundam em alegria e homens que desejam compartilhar com os outros. É o evangelho. Somente o evangelho. Não se trata de transferência de dinheiro, de recursos. Trata-se de crentes vivendo o evangelho, amando o seu Redentor que os fizera ricos,
e desejando servir com a riqueza que receberam, que talvez seja pobreza neste mundo, mas são ricos da graça que receberam. É o Evangelho. Tão somente o Evangelho. Por isso eu volto à minha pergunta inicial. Você é generoso? Se você disser que você é generoso porque você dá muito, você está errado. Você é generoso se o Evangelho é quem te dispõe a dar. Se for a necessidade do outro, não, você não é generoso. Se não houvesse necessidade, você não daria. Correto? Mas se é o Evangelho, com ou sem necessidade, eu sempre darei. Haverá sempre a disposição de concretizar a comunhão entre os santos, o desejo por servir o outro. Você é generoso? É o Evangelho que dita as normas do teu coração? Pense sobre isso. Tem que ser Ele. Tem que ser Ele. O Evangelho que dite as normas no nosso coração. Notem que quando Paulo fala da generosidade dos crentes da Macedônia e da Acaia, ele está falando para a igreja de Roma. E ele está então, por meio desse testemunho particular, do qual ele também deu aos coríntios, diga-se de passagem, uma igreja até muito melhor em situação financeira do que os crentes da Acaia e da Macedônia, mas eles eram suvinas, mão de vaca. É tanto que no capítulo 9 da primeira carta ele vai dizer, olha, eu tinha que fazer tenda para comer, porque vocês eram crentes, mas não davam o dízimo, não fazia nada. Ou seja, se eu esperasse pela fé de vocês, eu tinha perdido 30 quilos, mas eu só tenho 20. Então eu já tinha morrido 2 vezes. A generosidade não depende do quanto nós temos em espécie, em bens, mas do quanto o Evangelho influencia o meu coração. E Paulo diz isso aos crentes de Roma. Havia pobres também na igreja de Roma, mas Paulo está dizendo, eu quero ir para lá, para a Espanha, mas eu quero fazer isso sendo enviado por vós. Eu quero que a vossa maturidade espiritual se revele nessa comunhão dos santos, me enviando para pregar o Evangelho onde Cristo ainda não for anunciado. Eu quero encorajá-los e fortalecê-los, como também ser encorajado e fortalecido pela generosidade, pela misericórdia que o Evangelho promove nos santos. Que o Evangelho promove nos santos. O socorro praticado pela igreja é uma obrigação de quem possui o Evangelho, mas não é uma obrigação como dívida. Nós não estamos pagando a Deus por algum benefício que Ele nos fez. Mas esse socorro é obrigado, sim. Por que ele é obrigado? Ele é obrigado porque eu fui feito rico da graça do Senhor. O Evangelho já opera em mim. Eu não tenho desculpas para viver e praticar o contrário. O cristão, quando socorre outro, não está pagando a Deus por aquilo que recebeu. Ele está simplesmente reproduzindo a graça da qual ele recebeu e que já habita nele. Por isso que no verso 27 ele diz, eles também são devedores. Mas aos judeus, não, são devedores à graça divina, são devedores a Deus, são devedores a Cristo. Eles participam dos bens espirituais que antes, na antiga aliança, era exclusividade dos judeus. Mas agora, na nova aliança, Deus abriu e chama os gentios para possuírem estes benefícios. Eles são devedores e eles reconhecem isso. E por isso adoram o Senhor na prática da generosidade, da comunhão. Na prática da generosidade e da comunhão. Eu não tenho tempo para explorar com vocês o conceito de necessidade, porque, infelizmente, por conta
do assistencialismo praticado nos últimos 2 séculos, ou no século e meio, perdão. Isso moldou, inclusive, a cabeça da igreja. Mas em um outro momento eu falarei sobre o conceito de necessidade. E creio eu que nós poderemos abrir mais os nossos olhos para amar mais o Senhor e socorrer os nossos irmãos. Por fim, os versos 30 até o verso número 30.